Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22 horas, nos 90.8 da Rádio Geis, também através das plataformas digitais. Uma emissão desta sexta-feira onde vamos dar destaque ao futebol. Hoje um programa onde vamos olhar para mais uma jornada dos campeonatos nacionais e distritais de futebol, olhar a última jornada e também a jornada que segue já neste fim de semana. E vamos começar com o Campeonato de Portugal, como habitualmente temos como comentador o Miguel Quitos, para analisar aquilo que se passou na ronda do passado fim de semana, mas dizíamos, vamos começar pelo Campeonato de Portugal e recordar aqui para já resultados da última ronda. Ribeira Brava 1, Mirandela 0, Machico 0, Tricense 0, Bragança 1, São Martinho 0, Brito 1, Vianense 2, Vila Verdense 0, Limianos 1, Camacha 3, Desportivo de Chaves B 0 e Saluricense 5, Desportivo de Monção 2. Uma jornada onde duas equipas do distrito conseguiram ganhar. O Vianense foi a Brito, num terreno sempre difícil, a ganhar por 2-1, enquanto que o Limianos, num jogo teoricamente mais acessível, ainda assim, com algumas dificuldades, conseguiu vencer o Vila Verdense por 1-0. Quanto ao Monção, caiu por números elevados, digamos assim, na deslocação a Celurico de Basto, derrota da equipa monsanense por 5-2. Miguel Quitos, muito boa noite, uma vez mais. Olhando para esta jornada, poderemos dizer que e olhando para já aos resultados das equipas do distrito nesta jornada número 5 do Campeonato de Portugal, foram resultados normais, embora sabendo-se que à partida o Viana seria uma tarefa bastante complicada em Brito, mas acaba por sair com os 3 pontos na bagagem. De qualquer forma, não se pode dizer que sejam resultados surpreendentes estes que foram alcançados pelas equipas do distrito neste campeonato e nesta jornada. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Geis. Sim, de facto, a vitória do Vianense em Brito não é surpresa, porque nós achamos e pensamos que o Vianense vai ter capacidade para andar na luta dos primeiros 2 lugares, mas também sabíamos que o Brito também tem as mesmas ambições. É uma grande vitória. E percebemos já há algumas semanas para cá que o Vianense está numa fase ascendente. Vitórias consecutivas, com as vitórias da Taça. São 4 vitórias. 4 vitórias consecutivas. E esta vitória em Brito é uma vitória que se percebe, de facto, neste momento a equipa está mais estabilizada. E nós tínhamos dito na semana passada que quem vai à trofa passar uma eliminatória da Taça com um grau de dificuldade elevado, só podia pensar que 8 dias depois podia ganhar a Brito. E assim aconteceu. Uma grande vitória, de facto, uma grande vitória do Vianense, com algumas peripécias, no sentido que está a perder 1-0 ao intervalo, perde os jogadores por mais outra vez por lesão, há mais um jogador expulso, mas mesmo assim os 3 pontos vieram aqui para a nossa cidade e para o Vianense, e de facto começa a ser um candidato muito sério este Vianense. O Vianense não deixa de ter nesta fase, e continua a ter, digamos, a malapata das lesões, porque isso foi salientado no final da partida pelo técnico, pelo Filipe Mesquita, que já não tinha alguns jogadores disponíveis para esse jogo, e falámos nomeadamente do Laércio e do Tiago Moninhas, que são jogadores importantes, ou vão ser, parece-me a mim, importantes Sim, e já foram para a equipa. Perdeu durante o jogo o Saliu, saiu ao intervalo, melhor, perto do intervalo, saiu ainda na primeira parte. Depois perde também o Henrique Brito, que teve ali um ligeiro desconforto muscular, pelo aquilo que consegui apurar, e tem depois já na reta final a expulsão do Bruno Silva. De qualquer forma, a equipa tem vindo a conseguir ultrapassar, digamos, essa situação, o que não deixa de ser, digamos, um dado positivo, atendendo a que o campeonato ainda vai entrar na sua fase mais complicada e, portanto, conseguindo recuperar
estes e mais alguns jogadores, as coisas poderão ser diferentes para o Vianense também. Sim, Mário, de qualquer maneira, com estas adversidades todas que o Vianense tem-lhes aparecido desde o início. No início percebemos que, além das lesões, o plantel não estava em termos físicos o ideal. Apareceram lesões, a condição física não era melhor, percebemos logo e as coisas não começaram bem. A partir do momento que eu acho que a equipa ganhou a estabilidade em termos físicos, em termos táticos, evidentemente pelo trabalho do Filipe, a equipa já está numa maneira das coisas começarem a correr bem. Tem as adversidades, parece-me aquelas equipas que aparecem 3 ou 4 lesões, mas como a equipa está bem, está preparada, há uma lesão, há 2 lesões, há jogadores que entram e a equipa continua a ser equilibrada. E eu acho que o Vianense neste momento já está na tal velocidade de cruzeiro, na minha perspectiva. Acho que a vitória para a taça foi muito importante em termos anímicos, porque a equipa percebeu de facto que consegue estar a um nível muito elevado, porque o grau de dificuldade na trofa era muito grande. E vimos, apesar de estar a perder 1-0, não fez uma boa primeira parte, pelo relato que eu estive a ouvir da tua parte, acho que não fez uma boa primeira parte, mas depois teve a capacidade de na segunda parte, elevar os seus índices exibicionais e fez uma remontada e acabou por ganhar este jogo de muita importância. E em relação às lesões, eu ouvi o Filipe também a dizer, o mister do Vianense, a dizer que às vezes as fraquezas são as nossas forças. E eu acho que ele tem levado tanta porrada, entre aspas, tanta pancada, mas ele a equipa consegue dar respostas e vamos esperar que na próxima jornada, neste domingo, consiga ter mais 3 pontos, que era muito importante em termos classificativos. Aliás, além das lesões, há também, neste caso, um jogador que não está, nesta altura, não pode jogar, que é o Karel Pérez, que está no Mundial Sub-20 com a seleção cubana, portanto, e isso também não deixa de ser aqui um facto a salientar. É um jogador emprestado pelo Gil Vicente, estava no Sub-23 do Gil o ano passado. E já agora também em relação a este jogo, uma nota, porque há um jogador que salta do banco, é o Pedro Pinto, que é um miúdo que vem também do Sub-23 do Gil Vicente e que foi determinante. É um jovem que é de Viana do Castelo, é de Vila Franca, e que fez o seu percurso na academia do Benfica, em Chafé, e depois foi para o Gil Vicente, teve também no Passos Ferreira, pensou no Sub-19, o Sub-17, não tenho agora a certeza. Mas o Vianense, que tem, para além do Pedro Pinto, jogadores como o Mariano Regal, como o Ricardo Sousa, também vinham dos Sub-23. Portanto, é uma equipa ainda jovem, também tem, em algumas posições ainda com muita juventude, e também há aqui, dá essa sensação, capacidade para à medida que o campeonato for decorrendo, poder melhorar algumas das suas capacidades, muitos destes jovens, para além de outros que estão por utilizar. O Francisco Brandão, que é um jogador que irá a partir dentro de algum tempo, também estava no Sub-23 do Vizela. Portanto, há aqui esta margem de progressão que eu também acredito que vai acontecer ao longo do campeonato. Sim, eu entendo perfeitamente o que estás a dizer, Mário, mas o que me diz a minha experiência e o que tem acontecido ao Vianense este ano é que não vale a pena muito fazer planos futuros desses jogadores que podem aparecer, porque podem aparecer uns, mas acabam por ser outros. E o Filipe e o Mister falou nisto na tua entrevista, no final do jogo, isso mesmo. Há uns jogadores a recuperar, mas de um momento para o outro perde 3 jogadores para o próximo jogo. E tem sido um bocadinho isto o Vianense este ano. E isto é o que eu digo, a resposta tem que ser dada dentro do próprio balneário, porque a saída de jogadores importantes, como o do Henrique, também saiu tocado ao intervalo, do próprio Bruno Silva tem sido praticamente titular os 90 minutos todos. Jogadores importantes, irão surgir outras oportunidades, e referiste muito bem o Pedro Pinto, nós também nos dá mais satisfação. A mim dá-me que é um jogador aqui de Viana, é um jogador de Vila Franca, um jogador que nós todos conhecemos, conheço muito bem o pai, e tu referiste no teu relato, foi um jogador muito importante na segunda parte, porque jogou muito bem entre linhas, um jogador que deu outra qualidade ofensiva à equipa, e eu fico feliz por isso, porque além de ser um jogador do Vianense, é um jogador aqui de terras vizinhas, isso também deixa muito feliz. Importante a entrada do Pedro, a entrada pode ser importante, a entrada de outros jogadores, mas mais importante é o grupo, e perceber que o Vianense tem tido muitas lesões,
lesões, castigos, mas a equipa tem até esta fase, agora sim, tem dado respostas muito positivas, e eu acho que é evidente se o Filipe Mesquita tivesse o plantel todo, era a satisfação, mas isso é a satisfação de todos os treinadores. Eu acho que não vai ser possível isso. Vai haver lesões, vão aparecer outros, o Laércio, o Moninhas, jogadores muito importantes, quando aparecer vão acrescentar a qualidade, mas certamente vão ter que ser outros. O importante é perceber que o plantel tem qualidade, o plantel em si tem qualidade. E só para concluir esta parte dedicada ao Vienense também, a nota para o Joel, porque ele vem de marcar com o São Martinho. Não marcou para a taça, mas esteve em muito bom plano, e faz mais dois golos no jogo em Brito, e portanto é um jogador pela sua experiência e estando a recuperar até fisicamente, porque não começou a época a 100%, digamos assim. É um jogador que também ele pode vir a ser importante, e vai ser claramente importante ao longo da temporada. Sim, e percebe-se que é homem-golo e tem feito os golos nos últimos jogos do Belenenses. E o Filipe Mesquita também o disse, tem a esperança que ainda vai marcar muitos mais, porque é uma equipa, na ideia dele, na ótica dele, que o Belenenses é uma equipa que joga muito futebol de ataque, e que o Joel ainda vai marcar mais golos. É uma peça muito importante, mas outras, o Moninhas, é que eu digo, era um jogador também muito importante, saiu e a equipa continua a ganhar. É isso que eu quero dizer. O importante é ter um plantel forte e não olhar muito para as individualidades. O coletivo será sempre mais importante do que as individualidades, digamos assim. E não tenho dúvida nenhuma que a saída do Moninhas, do Laércio, dos jogadores muito importantes, que se calhar dois dos jogadores mais importantes do plantel, e a equipa tem estado com vitórias, e isso é importante. O plantel vai ser muito importante. Só se aparecer aqui um terremoto de ter, como no início da época, tiveram 10, 11, mas 3 ou 4, as coisas conseguem andar lá em cima. Porque, de facto, cada vez percebemos mais, e tu referiste aí mais a alguns jogadores, que o plantel do Belenenses tem qualidade. Falando do Limianos, que venceu em Vila Verde por 1-0, um golo de Joel Marques. O Vilaverdense começou muito tarde a época, mas ainda assim conseguiu reunir alguns jogadores experientes, outros menos conhecidos, mas é uma equipa que também vai, acredito eu, crescer ao longo da temporada, e perdeu, mas pelo aquilo que sabemos também, não foi um jogo fácil para o Limianos. Sim, o Vilaverdense não vai ser o coitadinho desta divisão, não tenho dúvida nenhuma disso. De facto, começou muito tarde, teve que adiar jogos, houve muita indefinição numa primeira fase, mas como tu disseste e bem, conseguiu formar um plantel, tem jogadores experientes, tem um plantel já numeroso, e nós percebemos que é uma equipa que já está não tem conseguido vitórias, é verdade, mas conseguiu um empate com o Monção, mas é uma equipa que se percebe que daqui a 2 ou 3 semanas, daqui a um mês vai estar melhor. E vai haver agora uma paragem. Domingo temos uma jornada, depois só jogam no dia 26. Exatamente. E eu acho que isso vai ser muito importante para o Vilaverdense. E percebemos neste jogo, e até pelo que eu soube e pelas declarações do treinador do Limianos, não foi um jogo fácil para o Limianos. Depois também tiveram a expulsão ali aos 79 minutos, acho eu, do Luís Pimenta, do capitão, e isto ainda os prejudicou um bocadinho. Mas nessa altura eu acho que já estava a dar mais Vilaverdense, e o Limianos estava a ganhar 1-0, evidentemente, mas já estava com algumas dificuldades em aguentar o empate, a vitória. Com a expulsão, acho que ainda foi um bocadinho mais forte o Vilaverdense, mas felizmente o Limianos conseguiu trazer os 3 pontos, que eram muito importantes, porque o Limianos estava numa fase, devido também essencialmente àquela jornada da taça, estava numa fase negativa. E a derrota em casa com o Camacho. Com o Camacho, e a derrota pesada com o Ainda assim, são Limianos, se ganhar teoricamente o jogo que tem em atraso, pode ser líder deste Sim, o Limianos começou muito bem. Tem 3 vitórias e uma começou muito bem, não está isso em causa. O que estragou um bocadinho foi aquelas 2 derrotas consecutivas, que foi para o campeonato com o Camacho. Poderiam ter mexido um bocadinho até com o espírito da equipa. E acho que até mexeu, porque acho que este jogo veio em boa altura, mas se calhar apanharam um Vilaverdense com um bocadinho de qualidade, com um bocadinho de força, mas foi muito positivo o Limianos ganhar os 3 pontos, porque para entrar na onda das vitórias, que aquelas 2 derrotas podiam pesar um bocadinho.
E, no fundo, demonstrando aquilo que nós fomos dizendo aqui temos vindo a dizer ao longo dos programas, que o Limianos será sempre um candidato aos lugares da frente. No mínimo, eu diria, para entrar no top 5 deste campeonato. Sim, eu quero acreditar desde o início que tanto o Bienense como o Limianos têm capacidade para lutar pelos dois primeiros lugares. Se calhar, somos nós aqui do distrito a puxar um bocadinho por isso, mas os plantéis foram construídos para isso, o Bienense muito atrasado, mas e hoje... sou capaz de dizer que se calhar o plantel do Bienense tem mais qualidade que o do Limianos. Posso dizer um bocadinho isto, não só pelos resultados, mas pelo que tudo que passaram a equipa do Bienense, começaram muito tarde, sem jogadores, com muitas lesões, e ter esta capacidade. Eu estou a prever aqui uma coisa muito bonita para Viana. Mas isto no futebol, Mário, como tu sabes, basta uma derrota. Nós estávamos a falar de um Limianos muito forte, e aquelas duas derrotas com o Camacha e com o Vila Miá para a taça podiam prejudicar um bocadinho, mas felizmente, acho eu, com esta vitória eles vão entrar outra vez na onda de vitórias. Por isso, eu acho que estas duas equipas podem andar lá. Agora, depende de tudo. O futebol é muito difícil às vezes nós percebemos. Olhando agora para o Monção, a terceira equipa do distrito que está neste campeonato, o Monção perdeu por 5-2 em Celurico de Basto. Atenção ao Celuricense, que tem também 3 vitórias e uma derrota, tem 9 pontos a equipa do Celuricense. Já tinha ganho também 5-1 ao Ribeira Brava, agora ganhou 5-2 ao Monção. Já se percebeu que é uma equipa difícil, pelo menos a jogar em casa. Mas o Monção está, de facto, a sentir algumas dificuldades. Qual é a tua opinião em relação a esta equipa do Distrito do Monção? Ou seja, já falámos sobre o Monção, mas o que é que está a faltar, o que é que estará a faltar? É difícil a gente dizer à distância, mas pela tua experiência, digamos assim, o que é que estará a faltar a esta equipa? É assim, eu desde o início que achava e continuo a achar que o Monção tem condições para ficar nesta divisão. A verdade é que as coisas não têm corrido bem. Lá está, é aquilo que eu digo no futebol, às vezes uma vitória, um empate. Tivemos ali no início que eles perderam aqueles jogos a acabar. Terá marcado a equipa nessa fase? É assim, Mário, olhando para os 3 plantéis do Bienense, do Limianos e do Monção, claramente o plantel do Monção é inferior. Mas isso não quer dizer que não consiga os seus objetivos, que não consiga ganhar jogos. Agora, eu acho que sim, esses 2 jogos, os 2 primeiros jogos que sofreram golos aos 91 e aos 92, para uma equipa que se calhar não tem a mesma qualidade que outras, pode ter marcado o início da época de Monção. E as coisas não têm corrido bem. E nós percebemos, eu tinha dito aqui a semana passada que não me parecia que a visita a Celurico de Bastos fosse uma visita muito fácil. Vinha de 4 vitórias, uma equipa com 4 vitórias que tinha dois jogos da taça, uma supertaça. Percebe-se que é uma equipa com muita força, e tu estás aí a referir e referiste muito bem. Vamos ver para onde vai esta equipa, porque quando ganha com ênfase, ganha com força. Eu achava que não era o jogo ideal para o Monção buscar pontos. E o jogo tornou-se relativamente fácil, porque ao intervalo as coisas já estavam praticamente decididas. Estavam a passar uma má fase, olhando, como já fiz, e cada vez mais, com mais atenção, para o 11 do Monção. Percebemos que tem jogadores com qualidade, percebemos disso. Mas também percebemos que os outros também os têm. E nesta fase, as coisas não estão a correr bem para a equipa liderada por Paulo Almeida, infelizmente, que eu gostava que as coisas lhe corressem muito bem a ele e ao Monção. Mas vamos ver. Isto ainda estamos no início. Uma das questões que aqui pode digamos, ser levantada tem a ver... Olhando para a equipa do Monção, há ali ainda muita gente que não tem experiência de Campeonato de Portugal. E quer queiramos, quer não, esse pode ser um fator importante, porque, tirando o caso do Bolsas, do Tigas, que já tem alguns anos de Campeonato de Portugal, digamos assim, tem mais um ou outro que andaram por lá,
Mas se calhar estão a faltar ali 2, 3 elementos que possam trazer ou aportar mais experiência ao plantel. Será isso que está a faltar à equipa do Monção? Sim, é como eu te disse, neste momento não queria individualizar, não queria estar a falar muito. Claramente o Bolsas é jogador de Campeonato de Portugal, claramente. O Tigas, de quem eu gosto muito, sub-23 de Portimonense, teve 2 anos Campeonato de Portugal. Não jogou, não foi um titular indiscutível aqui no Vianense. É um jogador com qualidade. E depois temos ali jogadores como o Vítor, que de vez em quando o Monção sobe, joga um ano, mas depois vem para a Distrital. O Batista. O Batista, o Murilo, o do que estava. O Ibrahim, o Central também. O que estava nos Arcos também. São jogadores que têm dividido entre o Campeonato de Portugal e o Distrital, não são jogadores que estão habituados a jogar Campeonato de Portugal e até a Liga 3. Nós, se olharmos para o plantel do Vianense, encontramos N jogadores de Campeonato de Portugal e Liga 3. E no Limianos a mesma coisa. E no Limianos exatamente a mesma coisa. E, Mário, isso paga-se e faz a diferença. Não quer dizer, e não queria entrar muito por aí, que os jogadores limianos e do Vianense são melhores, mas neste momento, a nível de experiência, e quer queiramos, quer não, quando nós falamos em jogadores que estão mais habituados a jogar Campeonato de Portugal e até a Liga 3, é porque tem qualidade, não banhado distrital, porque isto é mesmo assim. Olhando agora, não podemos fugir muito questão disso. Na tua pele, digamos, de comentador e também pela experiência que tu tens como treinador, achas que nesta altura se calhar vai ser necessário ao Monção tentar, digamos, retocar ligeiramente a equipa para tentar melhorar estes resultados que tem tido nas últimas semanas? Eu acho que sim, estamos muito no início e eu acho que sim. Porque ainda há tempo, digamos. Ainda há tempo. Agora temos que perceber se o Monção tem capacidade a nível de estrutura para o fazer. Porque não vou entrar aqui em termos orçamentais dos clubes. Esses jogadores pagam-se, são jogadores caros, e depois o Monção tem uma dificuldade extra, a distância. Um jogador custa X aqui em Viana, ou X em Ponte Lima, custa X mais Y em Monção. E isto, às vezes, pesa. E até os próprios jogadores, se não vão por esse valor, também a deslocação aqui para Monção tira um bocadinho. E se calhar, porque, pronto, eu posso falar aqui, já o disse aqui, numa conversa que tive com o Paulo Almeida na pré-época, eu tinha a ideia pareceu-me, que ele não falou em nomes, pareceu-me que ia buscar aqui 4 ou 5 jogadores com essas características, Campeonato de Portugal e alguns Liga 3. E eu acho que não houve essa capacidade. Mas pronto, mas eu não queria estar neste momento a vitimizar muito, porque podíamos estar a falar se não tivessem sofrido aqueles golos aos 90, 92 minutos. Agora, é uma equipa com qualidade, mas percebemos, e nós desde o início dissemos que era uma equipa, enquanto nós, em relação ao Limianos e ao Binense, mandámos lá para cima, nós ao Monção mandámos cá para baixo. Acreditámos que vai conseguir os seus objetivos, mas com dificuldades. E eu, pronto, e para terminar o meu resumo em relação ao Monção, olhando individualmente, acho que precisava ali qualquer coisa, mas o Paulo Almeida conhece o plantel e percebe as dificuldades. Olhando e sendo, digamos, pragmáticos na forma como olhamos para a classificação, nesta altura vemos que São Martinho e Monção, o São Martinho tem 0 pontos, o Monção tem apenas 1 ponto. Para a zona de permanência estamos a falar à 5ª jornada de uma distância já de 6 pontos. São 2 vitórias. Não é irremediável, mas digamos, se as coisas não melhorarem nas próximas semanas, poderemos ver o Monção cair aqui num buraco que será difícil depois de sair. Sim, o problema 2 vitórias são fáceis. Só que os outros também fazem, também conseguem fazer as vitórias, mas mais do que isso, a dificuldade que neste momento o Monção tem para pontuar. Porque isto é mesmo assim, as equipas que ficam cá nos últimos lugares têm dificuldades em ganhar, e é o que tem acontecido neste momento ao Monção. Pode acontecer aqui qualquer coisa, porque estamos muito longe de tirar a toalha ao chão, não é? Tu dizes muito bem que 6 pontos não é nada, mas poderemos daqui a 2 ou 3 jornadas criar aqui mesmo um fosso muito grande. Mas não há que desanimar, é uma equipa campeã o ano passado, fez um grande campeonato, liderada por um grande treinador, com jogadores com muita qualidade, que se calhar falta ali alguma experiência, e vamos acreditar que o Monção salte com uma vitória, se calhar
poderá a equipa ganhar outro tipo de ânimo e poderá aqui ganhar aqui outro tipo de alá para o resto do campeonato. Olhando rapidamente para os restantes jogos da jornada, eu iria salientar sobretudo a vitória expressiva do Camacha sobre o Chaves por 3-0. O Camacha que está na liderança com 10 pontos, tal como o Bragança. O Bragança também continua a fazer um excelente campeonato. Ganhou, é verdade, apenas por 1-0 ao São Martinho, mas mantém-se na frente da classificação. Mas o Camacha claramente a demonstrar que é uma das boas equipas deste campeonato e é um adversário também a contar nessa luta pelos primeiros lugares. Sim, o Bragança está a confirmar o excelente campeonato que fez a época passada e este ano entrou muito bem no campeonato. O Camacha e eu ouvi as palavras do Filipe Mesquita no final do jogo e ele referiu isso, e eu já te referi isso aqui a nível distrital, que há determinadas alturas as equipas apostam mais mediante os campeonatos que aparecem na época a seguir. E ele disse e falou, e não tendo se calhar a bagagem do conhecimento que ele tem, porque ele está neste campeonato e obrigatoriamente tem que saber um bocadinho mais do que eu, ele disse que as equipas da Madeira fizeram uma aposta porque vieram para a Série A. Para a Série A. E eu referi-me a isso a nível distrital, que há equipas que se está a Limianos ou Bienense, imagina. Exatamente. Não aposto. E se calhar, ele disse, e se calhar falou muito bem, que se calhar as equipas da Madeira, como vieram para a equipa, para a Série A, e não temos um Guimarães B, não tivemos um Paredes, porque também o Paredes podia estar na Série B, foi a altura de se calhar das equipas da Madeira apostar. E o Camacha, neste momento, está a fazer um grande campeonato, e as outras equipas também. Sim, porque o Machico e o Ribeira Brava, por exemplo, tem 7 pontos, mas tem menos um jogo. Também podem chegar aos 10 pontos. Também quando nós falamos que o Bienense está muito bem com 7 pontos, essas equipas também os têm. Não é? Por isso, e com menos um jogo. E com menos um jogo. Por isso, as equipas da Madeira, se calhar, poderão aqui prejudicar um bocadinho este campeonato, infelizmente, porque era bom para o campeonato. Achas que o Chaves pode estar aqui a quebrar um bocadinho? A equipa perdeu o tal Melro, não é? Que cantava e que estava a cantar bem, e depois foi para a trofa e pronto, perdeu um grande jogador. Quando nós pensámos que podia dar um salto para a equipa principal, o salto não foi tão... Salta para a Liga 3. Salta para a Liga 3. Eu também achava, eu na altura... Aqui nos primeiros programas falei que acho muito estranho o Campeonato de Portugal, os jogadores do Campeonato de Portugal saltarem logo para a equipa profissional, neste caso dos Chaves. Acho estranho, e é verdade, mas claramente é um salto, não foi um salto tão grande, foi um salto para a Liga 3, para o Trofense. Mas pronto, se calhar é um bocadinho o que nós dissemos também na altura, é uma equipa muito nova, uma equipa que tenha objetivos de se calhar de não subir, preparar alguns jogadores que possam subir à equipa profissional, e eu não acredito muito, mas a verdade é que nestas últimas jornadas as coisas não têm corrido tão bem. E o campeonato esse claramente vai ser um campeonato muito competitivo. Isso percebemos claramente. Nos lugares da frente vai haver aqui diferenças eu acho que muito curtas entre os primeiros 5, 6, vai ser muito à pele, acredito eu, até a final do campeonato. Para concluir esta página do Campeonato de Portugal, para termos tempo de falarmos dos restantes campeonatos, sobretudo olhando para as provas distritais, no próximo, ou melhor, este fim de semana já temos a jornada 6, com 3 jogos logo pela manhã, às 11 horas, jogam as equipas da Madeira, todas elas vêm ao continente, o Camacha joga em Santo Tirso, o Machico joga em Viana do Castelo, o Ribeira Brava vai até Monção. Depois São Martinho, Brito, Limianos, Celuricense, Chaves, Vila Verdense e Mirandela, Bragança. Aqui o derby distrital, ou melhor, o derby transmontano, assim é que está bem, entre Mirandela e Bragança. Em relação às equipas do distrito, o Vianense tem aqui um bom teste frente ao Machico, que é uma das equipas que também está bem neste campeonato. Portanto, é o Vianense à procura de conseguir continuar a somar pontos. Era importante, jogos da manhã, eu não gosto muito de jogos da manhã, mas era importante porque o Machico tem 7 pontos, os mesmos pontos que tem o Bienense. Era importante ganhar o jogo em casa, para mais uma vitória consecutiva do Bienense, e para deixar uma das equipas a 3 pontos do Bienense, porque isto... A altura é de somar, não é de perder, o Bienense tem que somar. E eu acho que com a fase que vem, eu acho que
eu acredito que o Belenenses vai ganhar este jogo. Não vai ser um jogo fácil, porque o Machico tem uma boa equipa. Tem uma excelente equipa, mas porque nós queremos, e eu acho que o Belenenses tem qualidade. Eu acho que, apesar das dificuldades com as duas lesões e mais o castigo, não sei se nesta fase se há alguma recuperação. Poderá haver uma outra recuperação, mas não tenho nenhuma informação. Isso era importante para ter mais armas, para o Filipe Mesquita ter mais armas, mas que será um teste difícil, isso não... Sem dúvida nenhuma. Mas, Mário, vou dizer o que disse na semana passada. Serão quase todos, não é? Eu vou dizer, quem ganhou na Trofe, quem ganhou em Brito, tem que ganhar em casa. Exatamente. Com o Machico. Essa é a ideia daquele plantel, também de manhã, no domingo de manhã, há esse Monção Ribeira Brava e há o Tirsense Camacho. Atenção, este Tirsense Camacho também é um jogo importante, porque o Tirsense não tem estado bem no arranque da temporada, mas é uma equipa que tem excelentes valores também. Atenção à formação de Santo Tirso. Quanto ao Monção, também não vai ser um jogo fácil frente ao Ribeira Brava, mas eu diria que o Monção tem aqui... Eu não digo que é uma cartada decisiva, mas eu acho que é fundamental para o Monção conseguir averbar a primeira vitória no campeonato. O problema é que o Ribeira Brava também tem 7 pontos. Pois. E as coisas não vai ser um jogo fácil, porque é o jogo da manhã também, a logística, o jogo que o Monção teve de manhã também não ganhou. Foi o tal jogo que sofreu gol aos 92 minutos. Foi com o Machico. Agora outro jogo às 11 horas. Certamente estão mais preparados, porque a preparação do primeiro dá-lhes alguma experiência para o segundo, mas não vai ser um jogo fácil. Neste momento não estou com aquela expectativa que estava no início, mas o futebol é mesmo assim, nós caímos num buraco. Mas é aqui um momento importante para tentar mostrar que a equipa está preparada para conseguir Mário, mais. Não tenho dúvida nenhuma de uma coisa: estas equipas que vão lutar pela permanência, a sua grande força tem que ser em casa, porque já percebemos que o Monção vai ter dificuldades nos jogos fora. Tem que ser em casa. Se em casa não consegue somar pontos, as coisas podem se complicar. Por isso, o Monção tem que apostar tudo neste jogo. Tem que dar corda aos sapatos. Exatamente, porque nós já percebemos que nos jogos aquele jogo da primeira jornada em Brito, que perderam 2-1 também a acabar, mas foi a primeira jornada. Hoje o balão começa a esvaziar aos bocados e portanto há que voltar a encher. E o encher tem que ser com uma vitória em casa. E para concluir, o Limianos, que também joga em casa, no domingo à tarde, às 3 da tarde, recebe o Celuricense. Já falámos aqui do Celuricense, também é um jogo que será sempre difícil para a equipa do Limianos, que também em casa tem passado às vezes por dificuldades, mas a equipa já demonstrou que também tem alma e tem vontade. Duas equipas têm 9 pontos. Se o Belenenses e o Machico têm as duas 7 pontos, o Limianos, aqui com o Celuricense, equipas com 9 pontos. Este grande jogo. O Limianos tem-nos dar boas respostas, já deram-nos boas respostas em casa, exceto com o Camacha, mas não vai ser um jogo fácil. Esta equipa Celuricense, quando vejo uma equipa ganhar 4, 5 jogos seguidos, consecutivos, em qualquer campeonato, em qualquer lado, quando se ganha 4 ou 5, mostra-se que a equipa tem muita qualidade e que está numa fase muito boa. Mas o Limianos tem armas e lá está. E com a mesma coisa digo, o Limianos que anda lá em cima, os jogos em casa tem que os ganhar. E se calhar o Rui Carvalhal, neste momento, a ideia dele é essa, é ganhar os 3 pontos. E eu acho que... E ganhar os 3 pontos fica muito bem colocado. Muito bem até colocado. Porque tem um jogo em atraso. Embora o jogo em atraso é na Madeira com o Machico e, portanto... Não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil, mas tem que o fazer, e quando tem que fazer pode somar os 3 pontos. Era um bom jogo de ver. Muito bem, já sabem então, no domingo de manhã 3 jogos com a equipa do Monção a receber o Ribeira Brava, com o Vianense a receber o Machico, jogo entre o Vianense e o Machico com transmissão na Joyce, através das suas plataformas digitais. Também esse jogo às 11 da manhã entre Tirsense e Camacho. O Limianos joga no domingo à tarde a partir das 15 frente ao Celuricense. Avançamos nesta emissão do Viana Cidade do Desporto, hoje dedicado ao futebol.
o tempo vai correndo rapidamente e, portanto, já aqui falámos do Campeonato de Portugal, agora vamos falar das provas distritais e vamos olhar para o campeonato da primeira divisão distrital, que está, de facto, interessante, e para já recordo os resultados da jornada do passado fim de semana, passado domingo. Piens 0, Atlético dos Arcos 2, Lanheses 1, Arcozelo 0, Courense 2, Correlhá 0, Caminha 0, Faxense 0, Melgacense 3, Deucriste 3, o Cerveira a ganhar 1-0 ao Valenciano, Cardilense 0, Ponta Barca 3 e Âncora Praia 1, Castelense 1. Este jogo foi em Castelo de Neiva, uma vez que o Âncora Praia está a inverter a ordem dos seus encontros. Miguel, concluída esta terceira jornada, para já esta nota. Nós chegamos aqui a falar disso. Não sei se é um dado importante ou não, mas o Courense ganhou ao Arcozelo 2-0 e tem 3 jogos e 3 vitórias. Nunca falamos aqui muito do Courense, quer dizer, fomos falando, mas é uma surpresa este resultado. É assim, o ano passado o Courense também andou lá por cima. É uma equipa com qualidade. Este ano percebemos que o plantel reforçou-se com jogadores de muita qualidade. Se os primeiros jogos eu achei que foi normal, esta vitória com a Corrolhá permite-me dizer que podemos ter aqui uma boa surpresa. Mas o ano passado, e cada ano tem a sua história, o ano passado o Coura em determinada altura também ganhou o Monção. Foi das primeiras e se calhar únicas equipas que ganhou a Monção. Ganhou ali 1 ou 2 jogos muito importantes e depois começou numa fase descendente. Mas agora a realidade é que está em primeiro, uma vitória contra o segundo classificado da época passada, contra um Corrolhá que todos nós dizemos que é dos maiores candidatos. Acho que foi uma vitória clara da melhor equipa. Vamos ver. Tenho algumas dificuldades, não consigo, continuo a dizer que... Ainda não consegues olhar para o Courense como candidato? Uma equipa que pode criar surpresa, isso queria eu que o Courense... Eu adoro quando aparecem equipas... digamos, fora da caixa. Fora da caixa. Criar surpresa, porque senão... são sempre os mesmos. São sempre os mesmos e aquelas equipas que nós à partida percebemos que tiveram maior capacidade de angariação de jogadores, de fazer plantéis fortes, e aparece-nos aqui um Coura que nós não falámos muito e neste momento está em primeiro lugar, uma vitória sobre a Corrolhá. Vamos ver, eu queria que como eu estava a dizer, que esta equipa continuasse, que fosse uma grande surpresa e que andasse sempre lá em cima, porque isto torna o nosso campeonato muito mais competitivo e muito mais espetacular. Agora vamos ver se tem capacidade. Agora, claro, uma equipa que ganha a Corrolhá tem que ter qualidade, tem que ter muita capacidade, por isso vamos ver o que as próximas jornadas nos dizem em relação a esta equipe. Este era um dos jogos mais importantes, o Courense-Correlhá, que terminou com a vitória do Courense por 2-0. Nos restantes jogos que nós aqui salientámos, havia esse Cardialense-Ponta Barca, vitória clara do Ponta Barca, embora eu tive a ocasião de ler declarações dos técnicos, nomeadamente do Rui Gramoso, a dizer que o resultado foi algo exagerado e a queixar-se de algumas situações que às vezes acontecem, mas pronto, mas isso é... os treinadores também por vezes falam nisso, mas o resultado dá a ideia que não foi assim tão fácil como isso, a vitória do Ponta Barca. Não sei se tens alguma ideia do que foi o jogo. Tenho a ideia que é daqueles jogos que nós no final, apesar de ter sido poder ter sido equilibrado, mas que ganhou a equipa que está mais preparada, a melhor equipa. É um bocadinho assim porque até prova em contrário, porque eu vou manter aquilo que sempre disse, o Cardilense perdeu grandes jogadores, reforçou-se com jogadores com muita qualidade, mas eu acho que este plantel não tem a mesma qualidade que tinha o ano passado. Por isso acho normal que o Ponta Barca, com o plantel que tem, com a qualidade que tem, consiga ganhar em Cardelos, embora isto no futebol vale o que vale, esta teoria. A verdade é que na prática o que eu achava que poderia acontecer, aconteceu. Mas isto eu posso dizer hoje uma coisa e no domingo isso não acontecer. Que têm melhores jogadores acabam por conseguir suplantar os seus adversários. Nem sempre acontece, mas isso... Nós o ano passado percebemos que o Cardelense com as melhores equipas batia-se com elas e ganhava nos últimos anos o Cardelense. Mas eu acho
que este ano há menos qualidade no plantel. E isto já falaste aqui, pode-se pagar. Perderam-se ali 3 ou 4 jogadores muito importantes. E eu acho que reforçou-se bem com os jogadores de qualidade, mas acho que não chega aos jogadores que saíram. É a minha ideia, é a minha humilde opinião. E eu gostava que o Cordelense mostrasse domingo após domingo que eu estava errado, porque é sinal que os jogadores que entraram... Será para lutar pelos primeiros 5 lugares? Porque é uma estrutura forte, uma estrutura que nos últimos anos ficaram em terceiro lugar 2 anos consecutivos, uma equipa muito competente, uma equipa técnica com muita qualidade, os presidentes que têm alternado são apaixonados por futebol, é uma equipa que nós percebemos que está em ascensão, mas há ciclos, e este ano eu, desde o início, olhando para o plantel, percebo que tem lá tudo, menos algumas... Há as outras equipas que se reforçaram, o caso de Ponta Barca é uma delas. Ponta Barca consegue aqui uma vitória importante, já tinha ganho em casa, é verdade que perante um adversário mais frágil, mas já aqui alguma retoma do Ponta Barca, que é claramente uma equipa que vai discutir este campeonato. Sim, o Ponta Barca perdeu ali aquele jogo em Caminha. É aquilo que eu digo. Apesar de eu não achar que o Caminha tenha a qualidade que tem o Ponta Barca, mas a verdade é que conseguiu ganhar. E neste jogo, o Cordelense Ponta Barca também podia ter acontecido isso, porque no futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que é daqueles jogos que nós dizemos que ganhou a melhor equipa. Eu acho que a Barca, apesar de ter havido algum equilíbrio, acho que quando se ganha por 3-0 não é muito... Poder ter havido algum equilíbrio, não fica alguma dúvida. Percebe-se as queixas do que houve ali qualquer coisa, mas não vi o jogo, nem vou entrar por aí, nem é a minha, faz parte da minha estar aqui a comentar a arbitragem. Olhando para o Atlético dos Arcos, foi ganhar um terreno difícil como é Piães, por 2-0. Parece-me um Piães também mais fraco do que nos últimos anos. Já o ano passado o Piães não teve ao nível... Mas ainda assim é sempre um campo difícil. Sim, é uma grande vitória. Uma vitória importante para a equipa. É uma grande vitória do Atlético dos Arcos. Ganhar em Vitorino de Piães... tendo o plantel mais ou menos qualidade, é sempre complicado. E uma grande vitória, porque aquelas dimensões e o ambiente naquele estádio são sempre difíceis. Uma grande vitória dos Arcos, e também entrou muito bem neste campeonato. Empatou na Corrolhá, que é um resultado que eu considerei, e foi o tal jogo que eu vi, um empate justo. Empatar num dos candidatos para o Atlético dos Arcos foi importante, e está a fazer o seu caminho e está a fazê-lo bem. Também é um adversário para uma equipa para ter em conta neste campeonato. Evidentemente. E também aqui num duelo que se perspectivava ser um duelo equilibrado, e terá sido o Cerveira a ganhar ao Valenciano por 1-0. Portanto, também a demonstrar que o Cerveira, há que contar com esta equipa do Cerveira para o campeonato. Este aqui teve o senão que foi o Cerveira tinha perdido o último jogo em casa, fora em Castelo de Noiva. Era importante, e eu disse aqui que era importante para não perder 2 jogos seguidos ou perder pontos em 2 jogos seguidos, mas este jogo tem a particularidade que o Valenciano, no final da primeira parte, 38 ou 39 minutos, ficou a jogar com menos um jogador. Isto teve evidentemente, que quando joga-se quase uma segunda parte toda e mais um bocadinho da primeira, perante 2 equipas que são equilibradas, teve o seu peso. Mas de qualquer maneira é uma grande vitória do Cerveira, depois da derrota, como eu disse, em Castelo de Noiva. Era perentório ganhar este jogo, e conseguiu, e está de parabéns à equipa de Cerveira. Já o Valenciano tinha ganho ao Cordelense a última jornada, perdeu aqui mas não deixa de ser uma equipa candidata aos lugares da frente. Sim, sem dúvida nenhuma. Uma nota para o Caminha, que empatou em casa com o Faxense. Isto porque nós ficamos a falar aqui, tu abordaste essa questão e disseste aqui, recordo-me há umas semanas atrás, que o Caminha iria ser uma equipa que, se calhar, com os grandes iria conseguir melhores resultados, mas se calhar com as equipas, digamos, que estão, se calhar, ou que serão inferiores, poderia ter mais dificuldades. Se calhar comprovou-se isso que tu aqui foste dizendo. Sim, tem 2 coisas. Quando refiro-me a isso, tem 2 coisas. Experiência própria, já o disse aqui, o ano passado e há 2 anos, o Condor, eles não gostam muito disto, mas o projeto vem do Condor, o Condor caminha, com proteções muito mais fortes em relação às outras equipas. Percebemos que não foi fácil o ano passado. O Caminha a treinar de manhã com jogadores com muita qualidade, não foi fácil a subida. Não ganhou os 2 jogos, os 2 jogos que fez contra o Faixa, não os conseguiu ganhar, e este ano não os ganha outra vez.
E depois, essa experiência que eu tenho do ano passado, e depois a segunda, que é o natural de uma equipa que vem da segunda divisão, que ainda não, para mim, eu já o disse, que há pessoas que acham que o Raminha pode andar, e eu acho que ainda não tem isso porque falta de experiência, falta jogadores, falta estrutura, falta algumas coisas, qualidade de jogadores em termos individuais tem, o David é um excelente treinador, mas não chega só, e eu acho que falta qualquer coisa, experiência, a própria estrutura, a estrutura. Nós quando olhamos para o Ponta Barca, equipa que já andou em muitos anos nos nacionais, nós percebemos que é uma equipa que tem estrutura, que estão habituados a andar aí. Nós o Caminha já andou há muitos anos e está a fazer o seu percurso. Deus queira, até porque tem lá muita gente amiga, que o Caminha tivesse essas condições. Individualmente tem jogadores muito evoluídos, com muita qualidade, o David treina muito bem, é um clube que oferece neste momento as melhores condições aos jogadores. Vamos ver o percurso. Neste momento não foi, mas também há que dar mérito ao Faxense, que também fez um bom início, está a fazer um bom início de campeonato. Rapidamente, olhando para os restantes jogos, o Lanheses ganhou por 1-0 ao Arcozelo, o Melgacense empatou a 3 com o Deu Cristo, e depois há esse empate também entre Âncora Praia e Castelense. São equipas que vão entrar, digamos assim, na segunda metade da classificação, exceto o Castelense, eventualmente. Eu aqui se tivesse que apostar, achava que o Arcozelo podia buscar pontos a Lanheses, porque o Arcozelo ano passado foi quinto classificado, fez um grande campeonato, e este ano reforçou-se, manteve os melhores jogadores e ainda se reforçou mais. Não está a entrar muito bem no campeonato. E o Lanheses é uma equipa muito jovem, muitos miúdos. Eu achava que o Arcozelo tinha a obrigação, no mínimo dos mínimos, buscar um empate. Uma grande vitória do Lanheses para dar moral àquela gente que bem precisa, porque o plantel é um plantel muito jovem, mas estes 3 pontos são muito importantes. Depois, o 3-3, Melgaço com o Dio Cristo, parece-me normal, mas achava que se calhar o Melgaço tinha a obrigação por jogar em casa, ganhar um adversário direto, e depois temos o Castelo, o jogo Castelo... A Âncora foi um bom jogo, foi um empate, e o Castelo empatou já na parte final. Olhando já para a próxima jornada este domingo, atenção, porque temos aí dois encontros, pelo menos, que prometem muitas emoções. O Atlético dos Arcos Caminha e o Ponta Barca Cerveira. Claramente, Miguel, os jogos mais importantes da rodada. Ainda temos o Arcozelo Vitorino de Piens, o Corrilhá Lanheses, o Faxense Melgacense, o Deu Cristo Cardialense, o Valenciano Âncora Praia e o Castelense Courense. Também atenção a este Castelense Courense, mas há aqui muitos e bons jogos para este domingo às 3 da tarde. Preparo-me para vir para aqui, como deves imaginar, e a primeira está com outro sumo em relação à segunda. E há aqui 3 jogos completamente de acordo contigo. O Arcos Caminha em primeiro, o Ponta Barca Cerveira, mas eu não posso tirar como terceiro o jogo que tu falaste agora no fim, o Castelense com o Courense. Estamos aqui a dizer... O Courense é líder, não é? É o líder, não seria muito coisa enorme não falarmos nesse jogo. Estes 3 jogos, em primeiro o Arcos Caminha, que eu acho que vai ser aqui um bom jogo. Eu acho que a equipa do Caminha está à espera... É um bom teste para o Caminha. É um bom teste para o Caminha, para perceber. E para os Arcos também, porque não ganhou o Corrilhá e agora vai apanhar uma equipa que eu não acho que vai ser candidato, mas é uma equipa com muita qualidade. Depois temos aqui um jogo muito, muito forte, o Ponta Barca Cerveira, mas se tivesse que apostar aqui alguma coisa, continuava a dar o favoritismo ao Ponta da Barca. E temos aqui o Castelense Courense, que acho que vai ser um jogo muito importante para nós percebermos se de facto, porque o Castelense não entrou muito bem no campeonato, mas é uma excelente equipa, muito bem orientada, mas vamos ver se o Courense consegue ganhar a Castelo, que nunca é fácil ganhar em Castelo neste momento. Vamos, nesta reta final, olhar também para a segunda divisão distrital, isto porque vamos ter já uma jornada neste fim de semana, mas rapidamente olhando para a última ronda, com Anais 1, Chafé 6, Viana B 0, Campos 2, Anha 1, Lanhelas 3, PR 0, Torrienses 1, Vila Franca 2, Vila Fria 1, Adecas 3, Arquense 1, Neves 6, Cabaços 0, Reianos 6, Caminha, Ilustre Caminha 2 e Távora 3, Passou 2. Uma jornada onde as equipas mais fortes ganharam, parece-me, digamos, o sumário que se pode fazer desta ronda. Aqui o jogo que nós falámos a sexta-feira passada, que era o jogo de cartaz, que era o Bienense com o Campos, e uma boa, excelente vitória do Campos. Continuo a achar que o Campos não está no patamar do Távora e
do Lanhelas. Tive a oportunidade de ver o jogo do Lanhelas contra o Anha. Acho que o Campos não está, mas conseguiu uma grande vitória. Eu acho que o Belenense, aquela ideia que eu tinha que perdeu alguns jogadores, conseguiu agora, há 2 semanas, o regresso do Duarte Bravo. Aqui, quando foi a entrevista com o Kim, ele disse que havia a possibilidade de uma... E eu hoje percebi qual era esse jogador. É um grande reforço. Porque foi dos bons jogadores que eu o ano passado gostei de defrontar e ver jogar. O plantel do Belenense, o 11 do Belenense, foi um 11 forte, mas o Campos ganhou bem, e acho que foi uma grande vitória do Campos, que o pode mandar lá para cima. Mas eu não tiro o Belenense dessa, porque aos poucos o Belenense está a ganhar uma forma... Vai crescendo, naturalmente. E depois há também o Lanhelas confirma que é um candidato, o Neves, enfim, vai somando vitórias, embora ainda não teve, parece-me, nenhum teste decisivo. Vai ter na próxima jornada. Exatamente. Portanto... Depois há o Távora também, que também já falámos aqui muitas vezes que é um candidato, claramente, sim. Que também foi ganhando o seu jogo. Portanto, são de alguma forma resultados que comprovam essa maior capacidade das equipas que estão... Se te lembrares, a semana passada falei aqui, se calhar muita gente perguntou-me assim, porque é que falaste no derby Vila Franca-Vila Fria? E esse é que foi a grande surpresa da jornada. Porque, em termos teóricos, há 2 anos o Vila Fria subiu, o Vila Franca sempre com muitas dificuldades, mas eu tinha visto a segunda parte do Neves para a taça com o Vila Franca, e é uma equipa que não é uma super equipa, mas vi que dos anos anteriores o Vila Franca cresceu bastante. E eu tinha a ideia que não ia ser um jogo fácil em Vila Fria. Eu acho que foi a grande surpresa. Como costumo dizer, que na segunda divisão há sempre surpresas. Eu acho que foi a grande surpresa o Vila Fria não ter conseguido ganhar em Vila Franca. E nesta altura temos Neves, Raianos, Lanhelas e Távora, 4 equipas com 9 pontos. Estão dentro daquelas equipas que nós fomos dizendo que seriam candidatas aos lugares da frente. Depois haverá mais atrás uns Torrienses, o Campos também, que tem 6 pontos. Portanto, aqui na segunda divisão acho que já se nota mais, digamos, este conjunto de equipas que são aquelas que nós fomos apontando ao longo das últimas semanas como os candidatos maiores a estar na frente da... Sim, mas embora eu acho que o Belenense naturalmente vai andar para lá. O Chafé também é uma equipa com muita qualidade, mas sim, continuo a dizer, o Lanhelas e Távora, os grandes candidatos. Depois o Belenense, o Campos, o Torrienses, o Raianes. Vamos ver, porque isto na segunda divisão também depende do calendário. E o Neves teve um calendário bastante favorável nesta primeira fase. Conseguiu uma boa vitória contra o Passo na primeira jornada. Porque, por exemplo, o Távora teve algumas dificuldades em ganhar, mas era um derby, é um jogo que mexe muito, é sempre difícil. De resto, depois ganhou ao Cabaços e ganhou a Ilustre Caminha, o Neves. Agora tem um grande jogo, que é um derby. O Neves não está habituado a jogar contra o Vila Fria, porque o Neves e o Vila Fria também já jogaram, mas é um derby da segunda divisão. Vamos ver se o Vila Fria tem que o ganhar, porque não pode perder 2 jogos consecutivos, uma equipa que para mim é candidata também. Vamos ver o Neves, reforçou-se, tem mais um jogador, tem mais um avançado. O Neves aos poucos, uma semana vai ficar um jogador, digamos, aos poucos, não com aquela velocidade que eu pensava que eles iam ter capacidade de buscar, mas aos poucos já tem uma equipa com rapidamente. E para concluir, olhando para esta jornada número 4, no domingo às 3 da tarde, Chafé Perre, Campos Anais, Lanhelas Vianense B, Torrienses Vila Franca, Vila Fria Neves, Passou Adecas, Ilustre Caminha Távora, Cabaços Raianos e Darquense Anha. 2 jogos talvez aqui, já falaste num deles, que é o Vila Fria Neves, porque é um derby, e também esse jogo entre o Lanhelas e o Vianense B, também um bom teste para a equipa do Vianense. Exatamente, talvez os jogos mais importantes. Da enquanto nós na primeira temos 4 ou 5, aqui temos dois bons jogos para ver a capacidade de resposta da equipa do Kim. Em Lanhelas é sempre muito difícil jogar lá pelas dimensões e ainda por cima. Porque o Lanhelas tem uma boa equipa. E porque o Lanhelas tem uma grande equipa. Não vai ser um jogo fácil. Não é daqueles jogos que eu acho que vai haver retoma
retoma, entre aspas, do Belenenses. Não vai ser um jogo fácil, mas vai ver. Mas o Kim habituou-me também a dar grandes respostas nestes jogos. E o Vila Fria Neves, foi como eu falei, vamos ver. Neves, será o primeiro grande teste do Neves. E o Vila Fria não pode perder pontos porque veio de uma derrota inesperada em estes 3 pontos que perdeu em Vila Franca, apesar de eu ter dito que o Vila Franca está muito melhor dos anos anteriores, mas um candidato, acho eu, nesta fase, e se calhar daqui a uns tempos alguma coisa pode-me estar a ser ao contrário, mas acho que não devia ter perdido os pontos em Vila Franca ou Vila Fria. Muito bem, estamos mesmo no final do nosso tempo, o tempo passa depressa, mas penso que falámos o essencial daquilo que foi a última jornada dos campeonatos nacionais e distritais, também daquilo que vai acontecer já este fim de semana. Já sabe, no domingo de manhã, 11 horas, aqui na GSFM, vai poder seguir também através das plataformas digitais o jogo entre o Viana-se e o Machico para o Campeonato de Portugal. Nós voltamos na próxima sexta-feira entre as 21 e as 22 horas para mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto. Em meu nome, do Miguel Quitos, também do Celso Carvalhosa, uma muito boa noite, um bom fim de semana.